rapaziada que se liga em boa música, rádio, DJ e tudo aquilo que envolve esse universo. Começando 2018 muito bem acompanhado, DJ, produtor, músico autodidata e nas horas vagas, pai de família. Isso. Senhoras e senhores, começando 2018, Alex Hunt. Alex, obrigado por nos receber. Eu que agradeço. E sendo o primeiro entrevistado de 2018. Ah, que barato, bacana, hein? Bacana. Tomara que eu dê sorte, né? Sim. Tomara que dê sorte. Vamos lá, ao longo dessas 3 décadas, muita história para contar, muitas dificuldades, muita latinha para vender, né? Você saiu pequenininho aqui do Brasil para morar nos Estados Unidos por 14 anos. Isso. E uma criação bem diferente, né? Sim. É assim, né? Eu senti isso na pele quando eu voltei, quando eu estava aqui no Brasil de volta, né? Porque que minha criação, assim, raiz foi de lá. E eu vim pro Brasil usando fivela de texano, com o nome na cinta atrás, usava boné de cowboy, chapéu de cowboy. E essa cultura ainda não estava assim enraizada como hoje está, que nem a festa de Barreto, essas coisas. Hoje em dia é até comum, né? Mas antes não. A língua portuguesa também, porque a única pessoa que eu ouvia falando português era minha mãe, porque ela proibia a gente falar de inglês em casa, né? Então, ver outras pessoas falando, né, eu lembro de uma coisa engraçada. Quando eu cheguei no Brasil, eu lembro que a gente estava assistindo o Jornal Nacional e eu comecei a me cagar de rir, porque o sotaque do apresentador era engraçado para mim. Não era uma coisa comum, né? Não era uma coisa que eu estava acostumado. Então, assim, muita diferença musical. Naquela época, as músicas demoravam em média 2 anos, 3 para chegar aqui no Brasil. Então, quando eu cheguei com as minhas fitinhas cassetes gravadas da Q104, que eu ouvia muito, a KVIL, algumas músicas vieram chegar no Brasil 2, 3 anos depois. Tipo assim, nossa, mas eu já ouvi isso numa fita sua, né? Eu falei, Então era um lance bem diferente, né? E eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu tenho em relação aos locutores de lá. Eles são muito ligados na performance. Sim. Não sei se chegam a ser popstar. Por exemplo, o George McFly, ele faz programa sem camisa, né? Aqui no Brasil já a coisa já é mais comedida. É assim, né? O nível, desde a década, principalmente da década de 70, 80, que os DJs, né? Que nós chamamos eles de disc jockeys, que os DJs de rádio chegaram, assim, anos além em desenvoltura e até artisticamente falando do que a gente via no Brasil. Então, assim, de diferente aqui no Brasil mesmo, acho que era o quê? O Banana, o Mazei, o Rui Bala, o Paulinho Veronese, o menino lá, o Moreno, que trabalhou comigo, inclusive o Luiz, eu vou esquecer teu nome, cara, Luiz Lafay. E assim, não era todo mundo, né? Então o povo era mais engessado no Brasil, naquela cultura mais daqui. Esses, por mais incrível que pareça, eles se espelharam na cultura americana de DJ, de rádio, né? E nos caras da Z100, que inclusive a Jovem Pan, ela é uma cópia da Z100 cuspida, né? KTU, aquela que está no topo do Empire State Building, whatever. Era mais ou menos nesse naipe, né? E o Julinho Mazei, que a gente acabou de citar, foi que trouxe toda essa dinâmica pro FM, né? Sim. Então era coisa muito pausada, muito tranquila. Sim. E detalhe que assim, né? Às vezes a gente está conversando, né, sobre algumas coisas. Aliás, eu vou falar sobre a nossa tricotagem, Júlio. A gente chama de tricotar. A gente fala assim, a gente faz tempo que a gente não tricota, vamos tricotar. Aí a gente entra no Skype e começa a conversar. Quando você vê que passou 2, 3 horas, uma conversa gostosa, a gente falando de tudo um pouco, né? E às vezes eu falo pra ele, puta que pariu, Júlio, tudo que você fez, tudo que você enfiou em rádio, cara, parece que os caras pararam no tempo, parece que os caras não andam mais. Aí ele falou assim, o que você acha? Eu falei, velho, posso ser sincero, rádio morreu. Ele fez uma postagem recentemente. Rádio acabou. Aí quando eu vi, acho que umas 2 semanas depois, por aí, ele fez uma postagem sobre isso, falando abertamente sobre o assunto, né? Foi peitudo.
Porque a rádio acabou mesmo, né? Não tem, eu não consigo entender. Aliás, eu citei isso no vídeo ontem. Desculpa, tô falando demais. Não, tranquilo. Eu não vejo lógica em você ter um grande locutor como um Emílio Surita, como um Banana, como um Beto Keller, como um Bob Fernandes no ar para falar a hora, nome da música, prefixo, notícia E acabou. e acabou. Esse modelo robô que eles fizeram de rádio, eu entendo o argumento, né? A justificativa, que é o ouvinte quer ouvir música. Tá, mas o ouvinte quer ouvir personalidade da rádio. E esses locutores, o Scott Shannon, por exemplo, né? Ele é um cara que ele dá personalidade em qualquer rádio que ele trabalhe. E nos Estados Unidos tem um lance do mesmo locutor trabalhar em 2, 3 FMs diferentes, né? É o DNA dele, né? Exatamente. Então a mesma coisa aqui. O povo não tá. Os locutores não estão com falta de personalidade. Eles estão com as pernas cortadas, cara. Porque esse modelo, tirando algumas rádios do interior, que eu ando vendo o nego fazendo cabeça de música ainda, costurando a música junto com a vinheta, né? Segue aquele negócio raiz mesmo, né? E detalhe, isso se tornou diferente. Então quando o cara está acostumado a ver essas rádios enraizadas, robotizadas, e ele vai para o interior e escuta uma rádio com um sujeito fazendo cabeça de música e costurando, não, ele acha muito foda. Nossa, que louco isso! Como se fosse uma coisa que fosse feita ontem, né? E é igual o lance de mixagem, né? Eu faço os vídeos mixando. Aí eu posto no Facebook e no YouTube. Eu já tive muitos garotos novos, porque eu tenho esse approach, eu consigo ter contato com as duas gerações, a mais antiga e a mais atual. E eles falam, como é que você vira ali naquele drop? É impossível. Eu falo, não é que é impossível. Vai de você mudar os seus paradigmas, né? Seus paradigmas, paradigma, né? Você mudar o seu conceito do como você deve respeitar ou não uma música. Isso é ser disc jockey, porque o X da questão é o que eu canso de dizer. A mixagem foi criada para vender o bar, só. O resto é repertório, né? Então assim, se você souber mixar bem e tiver um bom repertório e saber onde acelerar, às vezes não esperar até o fim da música, às vezes você tem que sair antes mesmo, porque senão você vai se fuder, ou porque a música é monótona, ou muito longa, sei lá, whatever. A necessidade faz com que você invente. Tanto que eu falo, né? A necessidade é a mãe das invenções, né? E é por isso que antigamente a gente tinha isso, porque tudo era muito precário antigamente, né? Muito na raça, né? Era na raça. Na questão artesanal também. Sim, na questão artesanal. Você vê rolo, por exemplo. Se editar alguma coisa, você tinha que parar, marcar outro ponto, voltar, jogar na reta, pegar os 2 pontos. Nossa, quantas vezes? A gente já fez muita coisa. Olha, eu lembro na época, a gente fez. As masters todas nossas eram feitas em rolo. Mas aí o Grego viajou para Miami e trouxe um DAT. Isso aqui é um DAT. Porra, isso aqui é um DAT, blá blá blá. Aí tipo, mas Grego, as fábricas não estão trabalhando com DAT ainda, né? Então a gente fazia a gravação no DAT e quando passava do DAT pro rolo, dava aquela mágica que o digital tem quando ele cai no análogo, que ele engorda. Então tudo que é médio e agudo fica crispy clean, né? As transiências ficam limpas e o grave ele encorpa, porque o digital tem um problema sério com subgraves que ele emula. O sub não é daquele jeito, né? Quem trabalha com áudio, estiver me assistindo aí, se eu estiver falando alguma besteira, por favor me corrija, porque até onde eu sei não é igual. E a gente mandava para a fábrica, ainda chegava na fábrica, o Grego ia lá, que ele tinha amizade com os velhos que faziam os cortes, né? Para não queimar as agulhas, e ainda davam um a mais lá. Por isso que os discos nossos, lá da Rock and Soul, né, da 12 DJs, pra época, volto a dizer, pra época, né, não pra hoje, pra época eles tinham um puta som. Antigamente, tinha assim um espaço
onde você tinha pago para divulgar determinadas músicas da sua gravadora. Então o que você fazia? E se inventou uma maneira de colocar muitas músicas daquela mesma gravadora no mesmo espaço de tempo, pagando como se fosse uma música só. O Megamix foi criado para isso, só. Entendeu? Comercial. Isso. Então o conceito de Megamix hoje já não vira mais como já foi um dia. Então, se eu tivesse isso aqui há 25 anos atrás, 30, eu tava milionário. Porque só o que a gente gastava de tempo para fazer, nossa, quantas madrugadas eu grego editando, corrigindo erro dos outros de edição. Quantas vezes? Tinha erro mesmo. Às vezes os gringos mandavam umas coisas que a gente corrigindo e pondo as coisas no lugar, e quando você via já estava amanhecendo o dia e a gente ainda estava lá giletando, né? Falando em música, eu acompanhei uma entrevista na semana passada com a Angela Maria. Nossa, na Marina Godoy. Uhum. Ela completa agora 68 anos de carreira, junto com o Aguinaldo Raiol. Uhum. Enfim, são 68 anos direto cantando. Hoje em dia, quem que você aposta que tem uma carreira não tão longa quanto da Angela Maria, mas que bata aí 15, 20 anos, direto? Cara, difícil dizer, viu, cara? É quase impossível. Difícil dizer, porque assim, a coisa tá tão imediatista e tão Precisa se reciclar também a palavra. É que tá. O louco de tudo que acontece hoje é que o tempo de maturação não existe mais. Não tem mais o tempo de maturação. Se você. Olha, me desculpem fãs de Michael Jackson. Eu sou fã dele, inclusive remixei uma música dele agora recente. Se o Michael Jackson aparecesse hoje, com todo aquele talento do mundo, nos tempos de hoje, talvez ele não fosse o rei do pop. Loudness War. O que é o Loudness War? São masters muito altas, né? Extremamente altas, com um nível de saturação bem alto. Aí tem gente que me pergunta, que nem uma vez eu estava falando com o Dave Pensado, Dave Pensado é um grande engenheiro de áudio, num fórum. E eu falei assim, caralho, Dave, pensa que a gente estuda frequência, estuda harmônicos, tudo que tem a ver com áudio, desde do análogo e o digital, ambiência, sample rate, o caralho a 4, para no fim virar MP3. Né? Você compra umas puta mesa de 10 conto, 20 conto, para no fim virar MP3. Aí tem esse lance do Loudness War. Por que essas coisas existem? Quanto mais alto estiver, para que soe bem nisso aqui, e nisso aqui, e naquilo ali, melhor. Tá ótimo. Você tá entendendo? Então não é o bater nas caixas profissionais, e sim em falantes merda dessas bostinhas. Esse é o grande motivo do Loudness War. Se vocês pegarem, por exemplo, o Dark Side of the Moon do Pink Floyd remasterizado para os dias de hoje, é uma bosta. É horrível. É horrível. Ou o Dire Straits, aquele do Brothers in Arms, né? Aquele azul com uma Taylor na frente. É uma bosta. Porque você não tem altos e baixos. Você tem uma intensidade só o tempo todo. Então você perde aquela viagem. Lembra do Running, do On the Run do Pink Floyd? Puta, aquilo tem. A original, quando você ouve no vinil, tem um sobe e desce de volumes, né? Ali. Não, de volume mesmo, do cara pilotando a mesa. Você sente o cara pilotando a mesa. E na versão agora atual você não sente mais. E uma outra coisa, uma outra curiosidade muito louca. Quando você joga essas porras todas para MP3, você vai perder frequências acima de 20 e abaixo de 40 ou 20 que seja, mas que são fundamentais para que o áudio seja áudio. Quer dizer, isso virou tudo da vez. Então você pega, vamos voltar lá para trás, o tempo de maturação que não existe, mas essa loucura de masters loucas, sem contexto, sem nexo, sem porquê. Quer dizer, todo mundo hoje é engenheiro de áudio, todo mundo é fotógrafo, todo mundo é repórter, todo mundo é advogado, todo mundo é DJ, todo mundo é produtor. Todo mundo faz de tudo um pouco, né? E ninguém faz nada. E o mais doido disso tudo era o seguinte: antigamente, eu me lembro muito bem, quando você ia fazer, por exemplo, um teste para uma emissora de FM, puta que eu pariu.
né? O teto era muito alto, brother. Para você chegar até lá em cima, quando você chegava, você falava, nossa, velho, caralho, finalmente, ufa, né? O teto desceu. Então qualquer um pode ser qualquer coisa. Virou terra. Tinha muito disso, desculpa te cortar, do camarada que queria ser locutor, exigia-se uma voz muito colocada, meio que a lá Sérgio Boca, né? Então, tanto que o meu pai de locução, que foi depois, anos depois, o meu diretor, produtor, o Antônio Celso, e eu falava pra ele, porra Antônio, coisa louca, né? Que camarada? Eu me inspirei em você, cara, ouvindo Ao Som da Máquina, Sucesso Excelsior. Aquilo, eu falava, nossa, um dia eu vou fazer como esse cara. E que coisa, né? O cara foi meu diretor. Eu no começo eu ficava incomodado, porque eu ficava intimidado com isso, né? Aí graças a ele, tipo, ô campeão, presta atenção, de me ensinar como entender isso, que o maior respeito que eu posso ter por alguém que eu tenha me inspirado é justamente eu fazer direito e não me intimidar. E o pessoal tinha uma didática também, né, para sentar do seu lado. Sim, tinha. Até, olha, o comportamental dentro de uma rádio era diferente. Eu tava ouvindo, aliás, eu ouço muito solo de rádio do interior, eu ouço bastante. E mesmo com todas essas plataformas em que o ouvinte, o internauta pode participar, eu ainda percebo que o internauta, que o ouvinte, ele ainda gosta de ligar e falar ao vivo com o locutor. Ele gosta dessa conversa, dessa troca. Não sei se você concorda com isso aí. Cara, isso é uma grande realidade, eu te digo mais. Quem conseguir matar a charada de juntar a internet com isso de uma forma correta e com imagem, porque por enquanto ninguém acertou. Quem acertar isso, fudeu. Vai sair na frente. Vai sair na frente. Porque o que você vê é ou só vídeo, ou só telefone, ou só... Não teve uma mescla disso, né? É igual, tem gente que fala assim, pô, você não tem preocupação com a concorrência no horário que o seu programa está no ar, nas emissoras que ele está. Eu falo, nenhum. Porque eu sei o que eles estão tocando, que é o que eu não estou tocando, e eu sei a cara que esses programas têm e que o meu também não tem.